Olá, pessoa querida, queridos do meu coração, queridos do coração de Deus, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, assim como está comigo. E hoje eu quero conversar com vocês uma coisa maravilhosa, queridos. Qual a importância de tomarmos decisões de qualidade? Você costuma fazer isso? Você costuma basear as suas decisões com sabedoria e sabe fazer as escolhas corretas para uma vida de graça, uma vida abundante? Se você está interessado nesse assunto, se você gosta desse assunto, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative os sininhos para as notificações e, importante, queridos, compartilhe. Outras pessoas precisam conhecer e entender um pouquinho mais do que o Senhor tem para as nossas vidas. Também deixe o seu comentário, não tenha preguiça, queridos. Ouça o vídeo, veja a mensagem e comente, vamos interagir, tá bom? Lembre-se de uma decisão que nós precisamos tomar com qualidade, com sabedoria, de perdoar, por exemplo. Quantas pessoas você conhece, queridos, que não perdoam? Não vou perdoar isso que ela me fez, queridos. Nós já cansamos de ouvir mensagens sobre isso, nós já cansamos de ler na Bíblia, cansamos não, eu digo assim, já lemos muitas vezes, que precisamos perdoar, assim como Deus nos perdoou e continua nos perdoando, nós precisamos entender isso, queridos. E lembrarmos, que o Senhor é soberano e Ele pode, através do seu amor, dar-nos a habilidade e a capacidade do perdão. Isso é muito importante, queridos. Então, nós precisamos entender que depois de todos esses passos que nós estamos falando, nós tomamos a decisão de qualidade. Tomara que seja assim. Nós tomamos uma decisão e após tomar essa decisão, queridos, nós precisamos pensar em algumas coisas que têm que estar predominantes, que precisam ser analisadas e seguidas. Não pode faltar para que a sua decisão te dê uma realidade fantástica, fabulosa, de acordo com a vontade de Deus. Existem algumas coisas, queridos, que nós precisamos entender. Se estiver embasada na Bíblia, nós podemos lembrar que tudo é possível ao que crê. É possível? É possível, queridos. É possível para você. É possível para mim sair de dívidas, sair de qualquer pressão que você estiver vivendo, queridos. É possível. É possível sair de qualquer doença, de qualquer tribulação, de qualquer coisa, queridos, baseados na imutável palavra de Deus. É a garantia que o Senhor nos dá. É possível ao que crê, queridos. Então, tome uma decisão, pelo menos. Decida crer no que está escrito, como eu já disse. Decida fazer a vontade de Deus. Decida viver pela palavra de Deus. Isso é muito importante, queridos. Então, tem que estar embasado na palavra. Outra coisa, queridos, nós temos que entender que através disso, através de nós entendermos que tudo é possível ao que crê, nós vamos viver uma vida importante demais. E essa vida, queridos, de acordo com a palavra, precisa de 2 ingredientes: tenacidade e diligência, queridos. Nós precisamos, a tenacidade, queridos, nos traz uma vida de segurança. Nós precisamos estar seguros, porque nós temos a certeza no nosso coração que nós não vamos voltar atrás, que nós não vamos desistir. Isso é muito importante. Traz firmeza, nos tornamos pessoas ferrenhas. Pegamos e não largamos, queridos, aquilo que é bom. Não largue, querido, aquilo que você decidiu, que você tomou posse do resultado que vem através dessa decisão. E fique firme até se manifestar na sua vida aquilo que você está buscando. E diligência, queridos. A diligência faz com que você cuide da sua decisão, porque você estará cuidando do seu resultado. Você observe aquilo que você decidiu fazer, se está fluindo. Não esqueça, queridos, da decisão que você tomou, do resultado que você espera. E tenha no seu coração, tenha na sua mente o propósito de não viver situações que podem te levar ao retrocesso.
Não aceite, queridos, situações, pessoas que vão puxar você para trás, que podem, se você não estiver atento, fazer você desistir da sua caminhada. Entendeu? Por exemplo, queridos, alguém que nós já falamos, né? Tomou a decisão de deixar de fumar. Ela não pode continuar a mesma vida nos mesmos lugares com as mesmas pessoas, porque ela provavelmente não vai conseguir deixar de fumar. Então, queridos, se não for tenaz e diligente, você não consegue o resultado que você almejou através de uma decisão de qualidade. Então, queridos, tomou a decisão? Quer sair de algo? Desconecte-se. Saia da sua rotina, saia do seu hábito e vai, querido, buscar aquilo que você quer. Como eu já citei o exemplo de restaurar o casamento, vai restaurar o seu casamento, vai buscar, vai atrás. Restaurar o seu filho, os seus filhos, a vida dos seus filhos, a situação financeira dos seus filhos, a sua família, a empresa, qualquer coisa, querido, a saúde, restaurar a vida financeira, qualquer coisa que você tome a decisão de fazer embasada na palavra, com certeza você vai chegar lá. Mude a rotina para que você preserve a sua decisão, para que você preserve a decisão de qualidade que você tomou. E, queridos, nós precisamos fugir de decisões erradas, como eu já disse. Nós não podemos ficar esperando coisas ruins nos acontecendo. Um exemplo também da Bíblia, o que aconteceu com Jonas, uma decisão errada. Era para ele ir para Nínive, ele resolveu ir para Tarsis, fugindo do Senhor, uma decisão errada, parecia ser uma coisa pequena. Não quero ir para cá, quero ir para cá. E muitas vezes acontece isso conosco. Chegamos em um certo lugar, numa encruzilhada, são dois caminhos e a gente não presta atenção e escolhe o caminho errado, assim como aconteceu com Jonas. Então, queridos, uma decisão errada, você lembra da história de Jonas? Estava acontecendo todo aquele tumulto, o mar bravio, o navio quase afundando e Jonas estava lá no porão, dormindo. A vida de quem toma a decisão errada, queridos, fica estagnada. Tem letargia. Jonas estava dormindo, queridos. Parecia que estava anestesiado. Todo mundo lutando, correndo, tentando alguma solução e Jonas dormindo. Olha que coisa triste. Uma vida de letargia, de estagnação, queridos. Tudo por falta de obediência, falta de deixar de seguir uma ordem estabelecida. E isso acontece com a gente, queridos. Muitas vezes deixamos de seguir uma vida, uma ordem que foi estabelecida. Deixamos, queridos. Infelizmente, isso acontece nas nossas vidas. Então, olha só, eu marquei para você, para nós, né? Porque para mim também é importante o que é obediência. É uma ordem estabelecida, como eu já disse. Ação de quem obedece, de quem é submisso e dócil. Disposição para obedecer. Submissão completa. Sujeição. Coisas que nós precisamos, queridos. Para a palavra de Deus, para o nosso Deus. Nós precisamos estar sujeitos, submissos à palavra de Deus. E nós precisamos, queridos, aprender a ouvir Deus. Maria, aos pés de Jesus, um exemplo, quando Jesus estava na casa de Lázaro e Maria deixou a irmã dela lá fazendo as tarefas e veio aos pés de Jesus. Ela, queridos, sentou-se aos pés de Jesus para aprender com ele. E a coisa mais importante que você deve fazer em sua vida, que eu devo fazer na minha vida, aprender com Jesus, com o nosso mestre. Por isso ele é o nosso mestre. Porque ele vai nos ensinar, queridos, a tomar decisões de qualidade. Isso, queridos, é uma chave poderosa. A aprender a ouvir a Jesus. Aprender a estar aos pés de Jesus. Sabendo o que ele pensa e seguindo a sua decisão. Isso é muito importante, querido. Então, nas suas conversas diárias com Deus estão as respostas que você busca. Nas minhas conversas diárias com Deus estão as respostas que eu preciso, que eu desejo, que eu busco. Ele quer falar com você, queridos. Ele quer falar comigo. As respostas estão em Deus, estão na sua palavra. Então nós precisamos tomar uma decisão de qualidade. Temos que ter
um período de oração. Decidir a ouvir Deus. Queridos, deixa eu te falar, ninguém aprende a ouvir Deus se não estiver na sua palavra. Se você não gosta de ler a Bíblia, tome essa decisão de qualidade. Queira ver a Bíblia, aprenda, mesmo que no começo você não goste. O Espírito Santo vai pegar junto com você e você vai se apaixonar pela Bíblia. Porque, queridos, a Bíblia é o Senhor Jesus. Você não tem vontade de saber o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele faz, o que Ele tem para você? Isso é muito importante, não podemos viver a nossa vida sem isso. Isso é muito importante, queridos. Então, vamos ver o que está escrito em Jeremias, no capítulo 29. Veja lá, queridos, o que está escrito. Jeremias 29, do 11 ao 13. Diz assim, o 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha, queridos, o Senhor nos chamando para oração, chamando para comunhão, para intimidade, para que a gente possa receber a resposta daquilo que nós estamos buscando, que nós estamos precisando. Uma vida gloriosa, queridos, depende de tempo de comunhão, depende de vida com Deus, depende, queridos, de aprender a ouvi-lo, a ouvir Deus e o seu Espírito Santo. Isso, queridos, salvará a nossa vida. Ouvir Deus, queridos, pode nos tirar de muitas enrascadas. Ouvir o seu Espírito Santo vai fazer com que nós tenhamos e façamos decisões de qualidade e tenhamos vidas abençoadas em Cristo Jesus. Então, queridos, é necessário que a gente gaste tempo na presença de Deus, que a gente desfrute dessa presença, queridos, é muito importante. E nós precisamos nos certificar de não gastar o nosso tempo de oração com uma lista de pedidos. Pedindo. Não pode ser assim. Claro, queridos, nós sabemos que nós vamos expor ao nosso Deus aquilo que estamos sentindo, aquilo que queremos, aquilo que estamos vivendo, mas nós não podemos ficar só o nosso tempo de oração só nisso. Nós precisamos, queridos, ter adoração ali quando estamos ali com o nosso Deus, louvor, intimidade, refrigério nós estaremos recebendo. Então nós precisamos entender e viver isso de forma maravilhosa. Outra coisa, queridos, disciplinar-nos para permanecer quieto e receber suas respostas. Isso é importante, queridos, porque se nós estivermos atribulados, se nós não estivermos prestando atenção, se nós estivermos preocupados com outras coisas, nós não vamos conseguir ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E quando Deus começa a falar conosco, nós não podemos atrapalhar, queridos. Nós temos que inclinar os nossos ouvidos e ouvir a direção do Espírito, ouvir o que Deus tem para nós. Nós não podemos ter pressa, queridos. Lembre-se, nós precisamos receber. No seu momento de oração, no meu momento de oração, nós precisamos tomar a decisão de receber aquilo que o Senhor está falando, está nos dando. Isso é fantástico, queridos, e isso muda as nossas vidas. Então, essa disciplina, quando nós aprendemos a nos disciplinar diante de Deus no período de oração, é uma virada de chaves, querido. É uma outra vida de oração, é uma outra vida na presença de Deus. É uma mudança grande de nível, querido. Aprendizado, conhecimento e prática. Vai ser maravilhoso quando a gente entender aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, através do rema da sua palavra, através da palavra revelada ao nosso espírito pelo Espírito Santo. Isso é lindo, queridos, isso é maravilhoso. Então, vamos aprender, queridos, a nos aquietar, termos a nossa alma em submissão, obedecer ao Espírito Santo, subjugar a nossa carne ao Espírito de Deus. Isso é lindo e precisa ser feito. Não tem como você receber, queridos, de outra forma. Olha, veja o que está escrito em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 5. Está escrito assim: e toda arrogância que se levanta
contra o conhecimento de Deus, elevamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa linda, querido. Nós temos que levar cativos à obediência de Cristo os nossos pensamentos. Todo pensamento deve ser levado à obediência de Cristo. Significa o quê, queridos? Que tudo aquilo que vem na nossa mente precisa estar em acordo, obedecendo, subjugado a Cristo, subjugada a Cristo. Isso é muito importante. Então, querido, não é fácil. No nosso período de oração, muitas vezes, há uma batalha em nossa mente. Há uma batalha na nossa mente por causa das situações em que estamos vivendo, no dia a dia, a nossa correria. Mas quando você vence essa batalha, queridos, quando você consegue se aquietar na presença de Deus, receber o seu refrigério, estar subjugando o seu Espírito Santo, é maravilhoso, queridos. Você vence as suas batalhas. Nós vencemos as nossas batalhas assim. Verdadeiramente nós alcançamos um novo nível. Quando você entra, querido, na presença de Cristo, manifesta na sua vida, manifesta na minha vida, tudo aquilo que Deus quer para nós. Isso é muito lindo, muito importante. E através disso, os milagres começam a acontecer. Coisas começam a funcionar para nós. Coisas começam, queridos, a acontecer. E nós começamos a viver o extraordinário que o Senhor tem para as nossas vidas. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9. Diz assim, 1 Coríntios 9, versículo 26. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só, queridos, olha a decisão de qualidades. Subjugar o corpo por um objetivo. Quando você consegue isso, queridos, subjugar o seu corpo por um resultado que você quer, que você precisa, quando você consegue passar essa linha, quando você consegue negar a sua carne para viver aquilo que o Espírito está te orientando, você entra nesse nível de bênção, de milagre, de estar na dimensão do Espírito Santo, estar na dimensão de Deus. E aí acontece uma fusão. Coisa linda, maravilhosa, queridos. Acontece uma fusão maravilhosa. Veja o que está escrito. 1 Coríntios 6 e o versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Olha que coisa linda. Um só Espírito com o Senhor. E eu trouxe um exemplo para você, queridos. Eu aprendi isso uma vez e eu achei lindo, lindo, lindo. E dá para a gente entender bem o que é essa fusão. O exemplo que nós temos diariamente.